Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 12. Do verso 1 até o verso 10. 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, fala conosco, como já tem falado, através das músicas e das orações. Agora, na leitura da Tua palavra, Senhor, nos dê corações sábios, obedientes, ouvidos atentos, que o Teu Espírito Santo trabalhe essas verdades, aplicando às nossas vidas, Senhor. Que possamos aprender, possamos ter a nossa fé aumentada no Senhor, possamos depender mais da Tua graça, Senhor. Abençoa essas ofertas que foram levantadas, que o Senhor dê sabedoria, para que faça bom uso no avanço do Teu reino, em nome do Teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem recolher as ofertas. Meus irmãos, esse texto fala de força na fraqueza, fala de dependência da graça. Creio que assim como eu, você também já lutou contra o desânimo, ao verificar suas fraquezas, ao se dar conta de que você é incapacitado para a obra que Deus te chamou, para o cristianismo, para as funções que Deus tem para a sua vida, talvez por perseguições, por aflições, por problemas. Muitas vezes nós nos sentimos fracassados, e vemos que somos fracos, e vemos que não temos condições, recebemos ataques de algumas formas e nos sentimos realmente derrotados. Você já se sentiu incapacitado, já se sentiu totalmente sem forças para fazer aquilo que Deus queria que você fizesse? O problema é que nós tentamos e lutamos e desejamos ser muitas vezes admirados pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, pela nossa independência. E o Senhor nos mostra que nós estamos rodeados de fraquezas. Nós estamos mergulhados em fraquezas e em incapacidades. O exército de Cristo é o exército dos fracos. Qualquer exército que for convocar as pessoas, convocaria os mais fortes, os mais independentes, os que aguentariam mais. Mas no exército do Senhor, Ele convoca aqueles que são fracos. E Ele nos convence de que nós somos fracos, porque nós precisamos aprender a ter dependência do Senhor. Será que mesmo diante dessa realidade dura nossa, de que nós somos fracos, de que nós somos incapacitados, será que nós podemos buscar ânimo e força para continuar na caminhada cristã, para continuar de cabeça erguida, com o coração aquecido, e possamos continuar a luta de forma alegre, não derrotada, mas de forma dependente do Senhor? Ou nós somos condenados a ficar murmurando a nossa fraqueza, reconhecendo com um pecado até mesmo de autopiedade, que não resolve a situação? O que é fraqueza? Eu quero dar ênfase aqui para os irmãos
dos versos 7 ao verso 10, que nós lemos, que fala do espinho na carne de Paulo. E nós vemos aqui então o que é fraqueza, porque Paulo fala, então, quando eu sou fraco, é que sou forte. O que é fraqueza? A fraqueza está relacionada à limitação, à incapacidade de alguma forma. Existem várias formas de fraqueza. Muitas vezes nós experimentamos uma fraqueza física, às vezes uma fraqueza intelectual, pessoal, relacional, não conseguimos dar conta dos relacionamentos, fracasso, falta-nos capacidade para exercer as coisas, nós somos às vezes limitados em habilidades, nós somos rodeados de fraquezas. Nós não conseguimos executar e andar a vida toda independentes. Já disse o irmão do passado que ninguém é uma ilha, ninguém é isolado e independente dos outros. Todos nós precisamos de Deus para amar os irmãos e precisamos dos irmãos para continuarmos amando a Deus. Nós somos fracos nesse aspecto. Mas o mundo odeia falar em fraqueza. Nós não criamos os nossos filhos com essa convicção de que eles são fracos. Nós gostamos de exaltar, de enaltecer a força, porque a força, meus irmãos, a força, quando nós entendemos que alguém é forte, nós entendemos que ele é poderoso para exercitar liderança, para suportar pressão, e conquista admiração pela força que tem, seja em que área for, força intelectual, força física, isso causa admiração, então nós buscamos isso, nós fugimos de ser expostos pela nossa fraqueza. Esse é o procedimento do mundo. Você camuflar a sua fraqueza com uma suposta força. Você não negar você não confessar os seus fracassos, a sua dependência, a sua limitação. E de certa forma, Deus também nos fala para sermos fortes. Nós lemos na pregação passada do pastor Ricardo, quando falou de Josué, quando Deus falou diante da morte de Moisés, falou para ele ser corajoso, para ele ser forte. Esforce-te, ser corajoso, falou 3 vezes. Paulo disse aos Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Também Paulo disse a Timóteo, encorajando para que desempenhasse a função pastoral. 2 Timóteo 2:1 falou, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. O exército do Senhor continua sendo um exército de fracos, mas o Senhor nos ordena para que nós sejamos fortalecidos. Porque se nós já fôssemos fortes, nós não precisaríamos ser fortalecidos. Salmo 31:24 disse, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. 1 Coríntios 16:13 diz, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, suportai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Deus também tem uma ordem para nós nos fortalecermos. Então nós somos fortes por natureza? Há um contraste, eu falei que nós somos fracos. Paulo fala que ele era fraco e a Bíblia diz para nós nos fortalecermos. Mas nós somos fracos. A diferença é que a visão do mundo, ela quer camuflar uma fraqueza. Ela quer que nós acreditemos na mentira do diabo que foi jogada lá no Éden, de que nós somos fortes e capazes o suficiente para decidirmos e vivermos autonomamente diante de Deus. Então nós buscamos ser a nossa própria lei. Autônomo fala isso, você é a sua própria lei, ninguém rege, ninguém determina a sua escolha, a sua vida. E o mundo idolatra isso. O mundo idolatra a independência, a força. E a Bíblia diz para nós nos fortalecermos, ou seja, para nós buscarmos fortalecimento correto em Jesus Cristo. Nós precisamos admitir que nós somos fracos, mas o pecado não deixa nós fazermos isso. O pecado nos torna orgulhoso. E o orgulho não deixa nós confessarmos nada. O orgulho nos enche de justiça própria e nós confessamos o pecado de todo mundo, menos o nosso. Confessamos a fraqueza de todo mundo, menos a nossa. Nós somos capazes de apontar fraqueza em todo mundo, mas em nós não temos capacidade de falarmos das nossas fraquezas. Às vezes nem mesmo diante de Deus, o qual nós sabemos que já sabe de tudo. Nós nos abotoamos e nos vestimos com uma roupa de que nós somos fortes. E como Pedro, nós falamos, Senhor, todos podem te negar, mas eu sou forte o suficiente para não te negar, para suportar a pressão. E logo Pedro negou a Jesus. Que incrível aquilo, meus irmãos. Pedro querendo vender uma força que Jesus sabia que ele não tinha. Ele falou assim, e Jesus falou, antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, você vai me negar. Mas foi dito e feito.
3 oportunidades de Pedro para confessar a Cristo, e Pedro, covardemente, como sendo o nosso coração, negou. Não conheço, nunca vi, não faço parte dessa turma. O pecado nos torna assim. O pecado, meus irmãos, nos faz parecer grandes, mas na verdade o pecado não é grandeza, o pecado é inchaço. O pecado nos incha. E nós sabemos que inchaço não é saúde, inchaço é doença. Quando nós estamos inchados, quando o nosso dedo está inchado, ele aumentou, mas ele não está saudável. O pecado ele nos infla, ele nos incha, mas nos deixa doentes. O pecado, então, não deixa nós confessarmos aquilo que João 15,5 fala: sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando isso no capítulo da videira, para nós permanecermos nele, porque nós somos fracos. E no verso 5, está falando: permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. O teólogo J.I. Packer, ele diz assim, que o pecado, que é o responsável por atrapalhar todos os relacionamentos, ele nos incapacitou. Precisamos estar cientes de nossas limitações e deixar que essa consciência trabalhe em nós a humildade e a autodesconfiança. Nós desconfiamos de todo mundo, menos de nós mesmos. Fazendo-nos perceber por nós mesmos como nós somos impotentes, porque assim poderemos aprender sobre a nossa necessidade de depender de Cristo, nosso Salvador e Senhor, a cada curva no caminho, e a praticar a dependência, como um dos hábitos diários do nosso coração, e dessa maneira descobrir aquilo que Paulo já descobriu antes de nós, que quando nós somos fracos, é então que nós somos fortes. O pecado nos incapacitou até mesmo de relacionar corretamente com Deus e uns com os outros, porque no fundo, meus irmãos, todos nós nos achamos fortes e achamos que os outros são fracos. Então, Paulo, quando escreveu essa carta de 2 Coríntios, Paulo, com poucas exceções, escreveu cartas assim com muito tempo. Paulo escrevia no silêncio, não escrevia as cartas dele no silêncio e na paz de seus estudos. Geralmente eram casos problemáticos que levantavam problemas nas igrejas, então Paulo tinha que resolver essa situação. Nós sabemos que havia uma situação ameaçadora em Coríntio, havia muita confusão, e a igreja de Corinto deu muito trabalho para Paulo. Paulo foi uma das igrejas onde Paulo mais se doou, onde Paulo mais investiu, mais se empenhou, fez discípulos. Fora Éfeso, foi a igreja que ele mais ficou lá, cerca de 1 ano e meio, fez discípulos. Mas as pessoas estavam, depois que Paulo saiu, Paulo procurou mandar uma carta através de Tito, para ver como que a igreja estava, porque estava havendo problemas de ordem disciplinar. Então nós vemos lá no capítulo 7 que Paulo dá uma carta de ordem severa para haver uma disciplina ali. E Tito, então, parece que traz uma correspondência para Paulo, parece que deu uma melhorada nessa questão. Só que eu tenho uma notícia muito ruim. Está havendo superapóstolos, falsos mestres invadiu a igreja de Corinto. E aquele ensinamento que Paulo tinha dado, meus irmãos, agora que aqueles homens que tinham ouvido Paulo estavam dando ouvido para uns superapóstolos, para pessoas que estavam deturpando o evangelho, e as pessoas estavam dando ouvido para Paulo. E esses falsos mestres queriam acabar com a autoridade apostólica de Paulo. E eles queriam denegrir, eles queriam dizer que Paulo era fraco, que o ensinamento de Paulo era fraco, para que as pessoas pudessem ouvir. E as pessoas estavam caindo nesse erro. Então, na primeira visita de Paulo a Coríntio, que durou quase 2 anos ali, depois de 4 anos, a igreja envia uma carta para Paulo, pedindo para Paulo respondesse umas questões pastorais. A resposta de Paulo, então, essa primeira visita dele, a primeira carta, é a carta de 1 Coríntios. Logo depois, então, teve de fazer uma visita emergencial para resolver esses problemas disciplinares. Após essa visita, meus irmãos, Paulo enviou essa carta severa. Tito deu a resposta para ele, e Paulo, então, resolve ir a Corinto para combater esse falso ensino, onde esses superapóstolos, esses falsos mestres estavam acabando com o ensino que Paulo havia ensinado. Então, Paulo escreve 2 Coríntios a fim de preparar esse caminho até a chegada dele. E foi lá em Corinto, quando Paulo esteve em Corinto, que ele também escreveu a carta aos Romanos. Essa carta de 2 Coríntios, meus irmãos, dentro desse contexto que Paulo estava sendo atacado pela fraqueza dele, a turma estava falando que ele era um apóstolo fraco, ele estava um ensinamento fraco. Ela tinha 3 propósitos. O primeiro, do capítulo 1 ao 7, 2 Coríntios, Paulo estava defendendo o apostolado dele. Não porque Paulo queria um glamour de ser apóstolo, mas Paulo estava querendo dizer que ele tinha uma autoridade divina.
E o que ele ensinava era uma autoridade do Senhor. Então ele estava defendendo isso. Ele queria convencer os coríntios que ele, Paulo, os amava profundamente. E Paulo amava aqueles irmãos, mas os irmãos não estavam correspondendo com Paulo. E Paulo abriu o coração e pediu que eles também abrissem. Nós vemos isso no capítulo 6 de 2 Coríntios. A segundo propósito da carta de 2 Coríntios é exortar os coríntios a retornar os preparativos para a coleta para uns irmãos pobres de Jerusalém. Também no capítulo 8 e 9 nós vemos esse objetivo na carta. O terceiro objetivo dessa carta de 2 Coríntios, meus irmãos, é isso que nós estamos falando, é confrontar diretamente esses invasores superapóstolos, capítulo 10 a 13, que estavam chamando Paulo de fraco. Estavam denegrindo, atacando o apostolado de Paulo, e a turma estava caindo na lábia desses irmãos, desses falsos irmãos, perdoem. Então Paulo reconhece a sua fraqueza. Paulo não luta para se tornar grande, ele, Paulo, grande. E Paulo então chega no capítulo 12, tanto é que no capítulo 11, meus irmãos, verso 30, nós podemos ler aí, capítulo 11, verso 30 diz, Paulo, se tenho que me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então Paulo estava consciente, o que ele estava defendendo não era uma causa pessoal, ele estava agindo para defender, porque ele amava aqueles irmãos, ele queria que aqueles irmãos não fossem desviados, e ele estava defendendo o apostolado dele, dizendo, eu tenho autoridade do Senhor, não ouçam esses falsos mestres. E estavam atacando que ele era fraco, e ele falou, então eu tenho que me gloriar nas minhas fraquezas. E é interessante que no capítulo 12, meus irmãos, começa do verso 1 ao verso 6, nós vemos as visões e as revelações do Senhor, que fez de forma singular a Paulo. Nós lemos aqui, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, eu vou falar para vocês as visões, as revelações que eu tive do Senhor, que ninguém mais teve. E Paulo, então ele fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele entra como se isso fosse uma experiência única e singular, que ele não fosse lícito falar para as pessoas, como que Deus estava com ele. E essa palavra que Paulo fala no verso 6, que foi arrebatado ao paraíso, os comentaristas dizem que essa palavra paraíso provém de um termo persa, que significa um jardim amoralhado, que quando os 6 queriam convidar alguém de forma íntima para andar pelo seu jardim, então ele levava essas pessoas para esse jardim amoralhado de forma íntima a passear com ele. Então eles querem dizer que Deus trouxe Paulo para um lugar muito íntimo. Tamanha era a presença, era a comunhão de Paulo com o Senhor. Mas Paulo não se gaba disso. Paulo não fica usando isso para jogar na cara dos irmãos. E parece que desde a conversão de Paulo, meus irmãos, foi coisa impactante. Nós sabemos em Atos 9 como que Paulo foi convertido. Foi uma experiência, foi uma revelação direta de Deus e Paulo caiu cego. E agora Paulo teve essa outra experiência, fantástica, indescritível, que só ele teve. Mas, no entanto, meus irmãos, Deus sabendo o coração de Paulo, Deus sabendo o meu coração, o seu coração, começa o verso 7. Parece que Paulo estava, de alguma forma, ou propenso ou se inchando, ou propenso a se inchar com isso. Então, no verso 7 começa dizendo, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, que ele tinha tido, essas revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Aqui nós vemos que depois da gloriosa experiência de Paulo, chega uma outra experiência dolorosa para Paulo. O espinho na carne. Não é unânime, de forma alguma, dizer o que era esse espinho. Muitas vezes, muitas pessoas falam que eram problemas de saúde, problemas físicos, eles divergem quanto a isso. Eu creio que se fosse alguma coisa de suma importância, estaria explícito. O fato é que era alguma coisa que atormentava demais a Paulo. E a finalidade, o mais importante que nós sabemos é a finalidade que era isso, que Paulo fala que para ele não se orgulhasse, para que ele não ficasse soberbo com aquilo. O fato é que Deus queria manter Paulo humilde. Deus queria manter Paulo vazio, apesar de tamanha experiência que Paulo teve, apesar de do tanto que Deus estava usando a vida de Paulo na igreja de Corinto. Deus queria mantê-lo vazio. Deus queria ele manter humilde, para que ele dependesse e gloriasse apenas da força do Senhor, e não na grandeza de qualquer coisa que ele tenha recebido. Por amor a Paulo,
Para que ele não ficasse orgulhoso, Deus fez isso, meus irmãos. Porque nós sabemos, assim como na vida de Jó, que para o Satanás atacar a Jó, Deus teve que permitir. E aqui nós sabemos que esse mensageiro de Satanás foi com permissão de Deus. Foi que, lógico que Satanás nunca quer agir para um fim bom. Ele quis agir em Jó para destruir Jó, mas como Deus é soberano sobre Satanás, Deus usou aquela aparente maldade para purificar o amor e fazer Jó confessar lá no capítulo 42 o tanto que ele não conhecia, o que ele precisava do Senhor. Então aqui nós vemos que foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e Deus usou isso para torná-lo Paulo humilde, para não deixar Paulo ser soberbo, orgulhoso com alguma coisa que ele tenha recebido diretamente do Senhor. Um homem de Deus diz assim, o diabo fica muito contente com pessoas que se esmeram em boas obras, desde que elas possam se tornar orgulhosas delas. O diabo fica contente quando nós fazemos boas obras, desde que nós começamos a nos gloriar nelas, porque elas deixam de ser boas obras. A partir de que nós começamos a nos gloriar, elas deixam de ser boas obras. Então Deus fez isso com Paulo, mas Deus amava tanto a Paulo como Ele nos ama, que Ele não deixa o nosso coração se orgulhar, se inflar. Então Deus permite que Satanás envie um anjo para manter Paulo humilde, como fez com Jó. Deus usou Satanás. Martim Lutero chega a falar que o diabo é um servo de Deus. Deus sabe do nosso coração, Ele sabe que nós queremos prevalecer sobre os outros com alguma coisa que até mesmo recebemos de Deus. Seja algum dom que nós temos de servir, seja em música, em pregação, em louvor, em ajudar, em evangelismo, em carona, em qualquer ministério, nós podemos usar isso para nos acharmos melhores que os outros. E quando isso começa a inchar, porque o orgulho, meus irmãos, é muito sorrateiro. O orgulho, ele entra por debaixo, infiltra de forma tão sutil, e de repente o nosso coração está encharcado de orgulho. Isso causa divisão. Ficamos um monte de pessoas fazendo coisas boas, mas nos orgulhamos das coisas boas. E o diabo não tem problema com isso. Porque nós queremos prevalecer sobre os outros. E às vezes Deus tem que usar alguma situação que só Ele é capaz de saber, para que nós possamos, como um espinho, furar esse nosso coração orgulhoso e nos esvaziar, para nos manter humildes. Porque nós vamos ver aqui, meus irmãos, que Deus odeia um coração soberbo. Deus odeia um coração soberbo. Isso falou demais comigo, meus irmãos, porque nós temos um coração soberbo. Eu vejo como o nosso coração, como diz lá em Jeremias 17:9, como o nosso coração é enganoso. Como o nosso coração é enganoso, como a gente vai devagarzinho inflando. Algumas advertências sobre orgulho. Provérbios 27:2, queria que os irmãos abrissem, Provérbios 27:2. É uma advertência contra o autoelogio. Diz assim: seja outro que te louve, não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Veja como a palavra de Deus nos exorta. Não fique se louvando, não fique se gabando, seja outro que te louve. Romanos 12:3, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz assim. Romanos 12:3, Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que essas exortações estão presentes? Porque nós nos louvamos demais, nós pensamos mais de nós mesmos do que convém. Quando nós fazemos alguma coisa, o nosso coração tende a ser orgulhoso e nós nos achamos fortes e capazes. E 2 Coríntios mesmo, nessa mesma carta, capítulo 10, versos 17 e 18, Paulo diz assim: aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim a quem o Senhor se louva. Assim, a quem o Senhor louva. Nós podemos nos facilmente, meus irmãos,
ficarmos soberbos com coisas que aparentemente vieram da mão de Deus. Deus odeia um coração soberbo. Eu queria fazer questão, meus irmãos, de nós lermos mais alguns textos. Provérbios 11, 2. A palavra de Deus, ela é impactante quando ela fala com relação à soberba, ao orgulho. Provérbios 11, 2. Olha só. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Um pouquinho mais adiante, Provérbios 16, verso 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Depois, Provérbios 18. Provérbios 21, 4. Diz assim: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Depois, Tiago 4, 6. Lá no Novo Testamento, Tiago 4, 6. Tiago 4, 6, um texto bem conhecido e bem forte. Diz assim: antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, a Bíblia ela é repleta de textos mostrando que Deus odeia um coração soberbo. E Deus não pode nos deixar viver com um coração soberbo. E nós não podemos desejar. E tem outros textos, 1 Pedro 5 também, de 5 a 6, fala isso. Porque o orgulho, ele estraga todas as boas obras que nós possamos fazer. O orgulho impede de nós orarmos ao Senhor. Um orgulhoso não ora, porque ele não reconhece dependência de nada, nem mesmo de Deus. Quando muito, é uma falsa oração, como a oração do fariseu, orando, agradecendo porque ele é melhor que os outros. Aquilo não é oração. Aquilo é uma autocondenação. Ele está orando porque ele é melhor do que os outros. Isso é um coração soberbo, quando nós até mesmo temos a coragem, a loucura de orar a Deus porque nós estamos falando que nós somos melhor que os outros. Veja que ponto o orgulho pode levar isso. Então, primeira, nós vemos que Deus odeia a fraqueza, o orgulho. E Paulo estava falando que Deus colocou um espinho, uma perturbação, uma aflição na vida dele, para que aquilo sempre lembrasse ele de ficar vazio, dependente do Senhor, para que ele não se ensoberbecesse. A finalidade foi essa. Não precisamos saber o que era exatamente, porque não há unanimidade, mas o que nós precisamos saber é a finalidade. E Deus mostra a finalidade do que Ele faz conosco. Isso é mais importante. E segundo o ponto, meus irmãos, que nós aprendemos nesse texto de 2 Coríntios, é que a finalidade disso, veja como Deus é pedagógico. Deus enviou esse mensageiro, Deus permitiu que esse mensageiro ficasse afligindo a Paulo. E aí, isso, para que Paulo não ficasse se exaltando, e agora, por causa disso, Paulo começa a orar ao Senhor. E nós sabemos que muitas vezes, meus irmãos, a espora da oração são as nossas aflições. Muitas vezes Deus permite aflições em nossa vida para nos levar a orar ao Senhor. Muitas vezes Deus faz isso. Salmo 119, 50, o salmista diz assim: foi bom eu ter passado por aflição para eu aprender a tua lei. Muitas vezes nós precisamos passar por algum tipo de provação, de aflição, que somente Deus sabe do que nós precisamos, cada um de nós. Para que Deus quebre essa nossa independência, para que Deus quebre essa nossa autoexaltação, esse nosso senso de independência diante dEle. Então, muitas vezes Deus usa isso, e Paulo, então, orou, porque isso incomodava. E nós aprendemos que nós podemos e nós devemos orar ao Senhor. Nós podemos pedir para que o Senhor nos livre das aflições, isso é legítimo. Não é ser espiritual não é falar assim, não, eu aceito tudo sem problema. Muitas vezes nós lutamos com Deus no sentido, Senhor, eu não estou aguentando, retira isso de mim, Senhor. Mas nisso Paulo não estava pecando, nisso nós não pecamos.
nós precisamos ser levados à oração, porque a oração, meus irmãos, é uma das características marcantes do cristão. A oração é um oxigênio nosso. Meus irmãos, é interessante que esse mesmo Paulo que foi levado a orar aqui agora, se nós lermos lá em Atos 9:11, quando houve a conversão de Paulo, e Deus manda que Ananias fosse falar com Paulo, e Ananias entra na casa, e o que Ananias fala? Ele está orando. O primeiro sinal de um novo nascimento que nós vemos na vida de Paulo foi que Paulo estava orando, meus irmãos. Ananias encontrou com Saulo em Damasco, naquela conversão, e a única evidência mencionada por ele falou assim, ele está orando. Atos 9:11, meus irmãos, isso é fantástico. Paulo estava orando. Paulo talvez nunca tinha orado, porque tinha acabado de converter, ele estava orando. E agora Paulo, nessa aflição, já bem mais experiente, ele leva a Deus em oração, e ele ora 3 vezes, para que o Senhor retire dele, para que o Senhor alivie aquela aflição dele. Há 3 classes de pessoas que não oram. Eu espero que nós não estejamos em nenhuma delas. São os autossuficientes, não oram porque eu não preciso. São os autossatisfeitos, eu já estou satisfeito com a minha vida, eu já estou satisfeito do tanto que eu andei com o Senhor. Já está bom, eu não preciso orar. E os autojustificados, aqueles que têm justiça própria, eles sempre oram para os outros, mas eles nunca fazem uma oração de reconhecendo a fraqueza. E a oração, meus irmãos, é um meio de falar com Deus, de nós ouvirmos, de nós extravasarmos o nosso coração diante dEle. E nós temos que saber que Paulo orou 3 vezes. E sabe para quem que Paulo orou? A Bíblia diz que quem estava afligindo Paulo era o mensageiro de Satanás. E Paulo orou para Deus, porque Paulo sabia que Deus é soberano sobre Satanás. Paulo falou assim, por que eu vou orar? Se é Satanás que está... É um mensageiro de Satanás que está me perturbando, mas ele sabia isso, para Deus não é nada, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Não há problema na nossa vida que não nos leve, que nos impeça de orar ao Senhor, porque não há poder maior do que o poder de Cristo que possa nos livrar, nos curar, nos dar graça. Às vezes o problema, a aflição, a situação é tão grande diante de nós, mas nós nos esquecemos que Deus é maior do que isso. Nós podemos e devemos orar, porque a oração, meus irmãos, ela está segurando Paulo no caminho da humildade. Paulo não está falando assim, eu preciso resolver essa situação aqui. Eu acabei de ter uma experiência fantástica com o Senhor, isso aqui não vai ficar barato, eu vou mostrar quem eu sou. Mas Paulo ali mostra, Senhor, já tira isso, me alivia, Senhor. Me alivia, porque eu tenho que recorrer ao Senhor. Então Paulo demonstra uma humildade. Porque a oração, meus irmãos, um dos aspectos dela, ela nos dá nova perspectiva sobre as coisas. A oração, ela nos enche de força para continuar a vida. A oração, ela muda a nossa visão sobre o problema. Nós trazemos Deus para a situação, nós falamos, Senhor, eu entrego isso a Ti. E o Senhor é maior do que tudo. E nós então começamos a ter fé e continuar crendo de que de alguma forma Deus vai agir. E Deus agiu na vida de Paulo, mas não era de acordo com o pedido dele. Nós vamos ver agora a resposta de Deus. Então Paulo orou 3 vezes. Verso 8, por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Não sabemos se foi orações repetidas, mas nós sabemos que Paulo estava lutando com o Senhor, porque aquilo estava afligindo ele. E ele pediu 3 vezes, e não pediu 4. Porque depois que Deus respondeu, ele parou de pedir. Ele se contentou com a resposta de Deus, mesmo não sendo aquela que ele esperava. Então, no verso 9, diz assim, então ele me disse, olha a resposta do Senhor, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, Deus ouviu a oração de Paulo, porque Deus também ouve a nossa oração. Agora, o interessante é que Paulo também ouviu a resposta de Deus. Muitas vezes a gente fala e não estamos atentos para discernir e compreender a vontade de Deus. Paulo também ouviu, Paulo também soube da resposta de Deus, porque Deus é um Deus pessoal, Ele se comunica conosco através da palavra dEle, meus irmãos. Deus é um Deus pessoal, um Deus relacional. E Deus fez e sempre faz o que é melhor para nós. A resposta de Deus sempre visa, primeira coisa, ao nosso bem espiritual. Primeira coisa. E como Paulo estava precisando manter-se humilde,
Deus, então, ele agiu para o bem de Paulo, para o bem espiritual. Não resolveu a situação imediata de Paulo, no sentido de retirar aquilo. Mas Deus acrescentou alguma coisa, que foi a graça dele. No caso de Paulo, era mais importante mantê-lo humilde. Matthew Henry, meus irmãos, ele diz algo fantástico. Ele falou assim: embora Deus aceite a oração da fé, Deus aceita, nem sempre Ele responde ao pé da letra, conforme nós oramos. Mas às vezes, Deus concede algo em ira. Deus, às vezes, meus irmãos, Ele permite, Ele concede algo para expressar a ira dEle e o julgamento dEle. Como Ele fez em Romanos 1,8, Ele soltou as rédeas do povo. Às vezes Ele concede um pedido em ira para disciplinar, e às vezes Ele nega um pedido por amor. E no caso de Paulo, Ele negou um pedido porque Ele amava demais Paulo. Ele falou: Paulo, eu não posso tirar isso de você, eu vou fazer algo melhor. Melhor do que eu tirar isso, é eu te dar graça para você passar por isso. E nós vemos que, diante dessa resposta de Paulo, nós vemos que Deus não nos abandona, meus irmãos. Deus não é surdo. Deus não é indiferente com os nossos problemas. E Deus também não fica atendendo os nossos pedidos conforme a gente quer. Muitas vezes Ele atende. Muitas vezes Ele atende. Muitas vezes Ele fala assim, não. Muitas vezes Ele fala, espere. Mas Deus sempre ouve, sempre responde. O problema é que Deus... A vantagem é que Deus falou assim, a minha graça te basta. E essa resposta, ela está num tempo perfeito. Ela está falando para enfatizar que o Senhor faz isso constantemente, permanentemente. E essa verdade vale para todos os tempos. Eu sei que essa situação era específica de Paulo. Eu sei que esse problema de Corintos era específico da igreja de Corintos, mas o coração nosso é o mesmo, o pecado é o mesmo. E teve um autor que ele trouxe um exemplo tão humano, tão próximo para nós, que ele falou assim como às vezes alguém escreve uma canção de amor para uma pessoa e todo mundo se beneficia por ela. Às vezes você já declarou para sua esposa uma declaração de amor que alguém fez, que você nem sabe para quem, mas você se beneficia para ela. Essa resposta de amor de Deus foi para Paulo, mas nós somos beneficiados, porque ela vale para nós também. Ela vale para a nossa situação aqui da igreja, ela vale para minhas aflições, para as suas aflições. Sempre Deus vai falar assim, a minha graça te basta. Confia em mim. O poder de Cristo se mostra brilhante, aonde a fraqueza do homem se mostra escancarada, meus irmãos. Enquanto nós estivermos querendo nos engrandecer, nos justificar, nos fazer que nós somos bons, queremos achar alguma coisa em nós, que nós não precisamos tanto de Deus, que Deus apenas precisa nos ajudar um pouquinho só, não vai haver esse poder de Deus expresso, onde há um coração orgulhoso, porque João Batista já disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Enquanto nós não nos esvaziarmos, não nos humilharmos, não declararmos diante de Deus, Senhor, eu não sou nada, confesso a Ti que fraco eu sou. Mas não é uma declaração só de boca para fora, aquilo tem que brotar do nosso coração, meus irmãos. Enquanto nós não fizermos isso, não tem como o poder de Deus se fazer presente em nossas vidas. Nós precisamos parar de tentar ser fortes diante de Deus. A igreja é um lugar de pessoas fracas, que Deus chamou porque nós somos fracos, dependentes do Senhor. Então, depois dessa resposta que Deus falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós vamos ver que ela bastou, meus irmãos. Porque Paulo fala assim, na parte B do verso 9, Paulo fala assim, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo responde ao que Deus havia respondido, dizendo que ele estava alegre, porque Deus não tirou o espinho, mas porque Deus falou assim, a minha graça te basta. Paulo não murmurou. Paulo teve uma compreensão tão madura, que ele falou assim, de boa vontade, meus irmãos. Ele recebeu aquela resposta de Deus de boa vontade, porque ele sabia que aquele não de Deus, aquele não veio de um Deus bom. O não de Deus é um ato de amor. Quando Deus fala nos mandamentos dele, não matarás, não adulterarás, é porque Deus nos ama. Nós falamos não para os nossos filhos porque nós amamos Ele. E por que nós achamos que quando Deus fala não para nós é porque Ele não gosta de nós? Então nós temos que entender que quando Deus fala não vou te atender, nós devemos ter a coragem e a maturidade de falar, Senhor, muito obrigado, então, porque eu estava pedindo, pedis e recebeis, não recebeis porque pedisses mal.
Senhor, eu estava pedindo mal. Eu estava pensando só em mim. Eu não estava vendo o todo. Então é tremendo isso, como Paulo se alegra. Paulo tinha recebido um não, meus irmãos. E ele falou assim, de boa vontade eu recebo esse não. Pois eu mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo aceita a limitação dele. Paulo aceita a dependência dele. Sempre encontramos em nossa fraqueza a graça maravilhosa. Porque nós cantamos nessa última música aqui também uma parte de Isaías 57:15, que fala assim, que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Um coração quebrado diante de Deus, não orgulhoso, não cheio de si, não soberbo, mas um coração quebrantado. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus não prometeu livrar-nos das aflições. Nós vemos a história dos heróis da fé, muitos deles foram mortos em meio às aflições. Nós conhecemos a história da Bíblia. Só que quando chega na nossa vez, a gente se assusta. E Jesus falou em João 16:33, ele fala assim, no mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou com vocês. Então, o que nós precisamos é entender que esse bom ânimo é a graça do Senhor que nos basta para suportar as aflições. Em Romanos 5:3, é um texto também que interessante de nós lermos, Romanos 5:3. Paulo diz assim, sobre a tribulação, sobre as dificuldades. Paulo diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Nós lemos em Tiago também, quando fala do valor das aflições, das provações, quando nós enfrentamos isso na graça de Deus. Então agora nós vemos um outro aspecto, que Paulo tem prazer, o prazer de Paulo na fraqueza dele, meus irmãos. Isso é fantástico, isso é um paradoxo, nós temos prazer na nossa fraqueza. Geralmente nós somos chamados a ter prazer nas nossas virtudes, nas nossas conquistas, mas ter prazer nas nossas fraquezas, e é evidente que esse prazer nas fraquezas não é nas fraquezas pecaminosas, é lógico, mas é na limitação dele. É saber, Senhor, eu não sou nada. Apesar de eu ter tido essa experiência com o Senhor, eu não sou nada. Tem misericórdia de mim, Senhor. E nós vemos então no capítulo 11, verso 30, Paulo orando. Se tenho que me gloriar, vou gloriar nas minhas fraquezas. Agora no capítulo 12, verso 10, Paulo repete isso. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Meus irmãos, Paulo não estava assim, então tá bom, já que eu sou fraco, não tenho escolha, então eu vou viver murmurando, chateado. Paulo está falando assim, eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias. Por quê? Porque Paulo gostava de sofrer, porque Paulo gostava de dar uma de coitado. Ele fala assim, não, por amor a Cristo. Se isso me aproxima mais de Deus, que Paulo está falando, se isso faz o poder de Deus ser mais forte em mim, então eu quero mais disso, porque eu quero mais de Cristo. E o irmão do passado, Crisóstomo, ele diz assim, Senhor, eu quero aproveitar todas as aflições das quais o mundo só pensa em fugir. Eu quero aproveitar cada adversidade que o Senhor envia para mim, daquelas que o mundo só pensa em fugir. Eu quero aproveitar, porque se elas me aproximarem do Senhor, que maravilha, Senhor. E Paulo está falando então que eu tenho prazer. Meus irmãos, novamente nós voltamos em Atos, na conversão de Paulo. Quando Deus converteu a Paulo, quando Deus encontrou-se com Paulo e viu que Paulo estava orando, no verso 16 de Atos 9, Deus falou assim, eu vou mostrar para Paulo quanto importa sofrer pelo meu nome. Atos 9:16. E Deus falou aquilo, desde quando ele chamou Paulo, eu vou mostrar para Paulo quanto importa sofrer pelo meu nome, porque ele estava fazendo o povo sofrer. Mas Deus tinha um propósito, não porque Deus agora estava querendo descontar, porque Deus estava falando assim, eu vou falar o que compensa sofrer. Sofrer pelo meu nome. E agora Paulo estava sofrendo, porque Paulo estava, a lista de 2 Coríntios 11, que não é uma lista completa, fala tanto do que Paulo sofreu, que meus irmãos, no capítulo 11 de Coríntios, ele fala aqui, ele começa lá no verso 16, os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. A gente sente dor só de ler. E fala assim, ele fala primeiro do que ele era, que ele tinha razão para se engrandecer, depois no verso 23, 23 ele fala assim, são ministros de Cristo, falo
fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Olha a lista que Paulo sofreu, quando Deus falou assim, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo estava sofrendo muito por causa disso. E Paulo falou assim, isso me deixa fraco. Não no sentido de que eu não consigo caminhar, mas isso tira as minhas forças e faz com que eu agarre totalmente no Senhor. Faz com que eu agarre unicamente na graça de Deus e dependa dela, e não dependa nada de mim. Por isso, meus irmãos, que esse mesmo Paulo fala lá em Filipenses 4,13, tudo posso. Esse é um versículo que muita gente coloca em carro, isolado do contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você perguntar, talvez ele fale, eu posso tudo, eu posso fazer um monte de coisa, que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas se nós lemos o contexto, Paulo está falando assim, eu aprendi a ser contente em toda situação, eu aprendi a ser humilhado, eu aprendi a ser honrado, eu posso todas as coisas, eu posso enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que Paulo está falando, é isso que Paulo está mostrando aqui. Eu posso suportar tudo por amor a Cristo, porque Cristo me consola. Eu posso suportar a bajulação, eu posso suportar o contentamento sem me ensoberbecer, eu posso suportar a humilhação sem murmurar, porque Deus me fortalece, Deus me protege do perigo da soberba e Deus me protege do perigo da murmuração. Por isso que Paulo diz lá, eu sinto prazer na fraqueza, porque fala assim, quando Paulo viu que ele era fraco, ele viu Cristo tão forte na vida dele, que ele falou assim, é isso que eu preciso. Meus irmãos, é isso que eu preciso. E eu acho que é isso que os irmãos precisam também. Nos sentimos fracos diante do Senhor. Muitas vezes eu me vejo querendo achar forças, Senhor, forças em mim para... Como é difícil nós nos vermos tão fracos, tão dependentes, miseráveis diante do Senhor. Como nós nos agarramos a coisas que só nos incham. Como nós estragamos muitas vezes obras que nós fazemos manchados com o nosso orgulho, com a nossa soberba. Como nós precisamos desfrutar da suficiência da graça sobre a nossa vida em toda situação, meus irmãos. Quando somos fracos e incapacitados, a graça nos alcança e nos socorre. Romanos 8, 28 a 30 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Todas as coisas cooperam para que nós dependamos mais da graça. Todas as coisas cooperam para que nós possamos nos aproximar e nos quebrantar mais diante do Senhor. Como que nós podemos ler esse texto, meus irmãos, agora? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, prazer nas necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O pecado quer nos fazer acreditar que somos fortes, e por isso que nós somos fracos. O que nós podemos aprender com isso, além de tudo que já vimos, meus irmãos? Que Deus usa todas as coisas para nos manter humildes. Nós sabemos, já foi falado aqui, as bem-aventuranças começam com bem-aventurados humildes. Não tem jeito de nós desfrutarmos de mansidão, pacificação, chorar pelos nossos pecados se o nosso coração não for humilde. E como que nós vamos ser humildes? Tem técnica para ser humilde, meus irmãos? Não tem. Tem 10 passos para ser humilde? Não tem. Tem um só, que é para trás, que é arrependimento. E nós olharmos para a cruz e falar, Senhor, eu sou tão orgulhoso. Eu sou tão soberbo, Senhor.
Eu preciso aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Deus fala isso em Mateus 11, 28. Aprendei de mim. Se nós não aprendermos, meus irmãos, sozinhos nós não vamos aprender. Nós precisamos aprender isso. E precisamos aprender que esse texto nos ensina que a graça de Deus é suficiente para nos suportar tudo por amor a Cristo. Muitas vezes nós vamos orar e Deus vai falar assim, eu não vou resolver isso. Eu vou te dar graça para suportar isso. Será que a minha reação e a sua vai ser como a de Paulo? De boa vontade eu recebo esse não de Deus, porque eu vou me gloriar nessas fraquezas, porque daí eu vou depender mais de Deus. Porque daí eu vou ver que eu não sou nada sem Cristo, que eu realmente dependo dEle. Porque só há duas classes de pessoas. Os que reconheceram pela graça de Deus que dependem dEle e os iludidos, que ainda acham que não dependem. Não tem independentes. Tem os que Deus revelaram que são dependentes, os que ainda estão iludidos. Ninguém é independente de Deus. Ninguém é suficiente em si mesmo. O poder de Deus nós vimos que é aperfeiçoado na fraqueza, quando nós nos esvaziamos, quando nós curvamos o coração, quando nós praticamos a palavra de Deus e falamos, Senhor, realmente eu não posso fazer nada sem o Senhor, nada que glorifique o Senhor, sem a tua ajuda eu consigo fazer. A fraqueza, meus irmãos, ela não nos leva à depressão, não nos afasta de Deus, não nos faz ficar com autopiedade, muito pelo contrário, a fraqueza nos faz ser alegres, porque o poder de Deus vai encher o nosso coração. Então, quanto mais fraco eu me acho, mais alegre e mais serviço a Deus eu vou ter. Quanto mais forte eu sou, mais eu me afasto. Porque eu caio em críticas, caio em orgulho, caio em comparações, e me acho melhor que os outros, e os irmãos se acham melhor do que eu, e a gente fica uma briga de egos aqui dentro, e por onde a gente for. Dentro da nossa casa, no trabalho, e por onde for. E nós vimos que Deus estava substituindo o orgulho pela humildade, deixando Paulo humilde, falando, Paulo, é disso que você precisa. E Paulo aceitou, meus irmãos. Paulo aceitou. Que coração manso. Isso que é mansidão. Ser manso é isso, é você ter coragem e falar, Senhor, tire isso de mim. Aí Deus fala assim, você vê na palavra de Deus que a finalidade está sendo boa. Mansidão é você não lutar pelo seu nome, mas você dobrar a sua vontade à vontade de Deus. Porque Moisés foi tido como o homem mais manso sobre a face da terra. Moisés não era covarde, Moisés foi muito usado por Deus. Mas ele era manso porque ele se dobrava diante de Deus. Isso é mansidão. O caminho da verdadeira força espiritual, meus irmãos, que nos leva a ser frutíferos na vida cristã e no serviço cristão, é reconhecer humildemente as nossas fraquezas, as nossas limitações espirituais e abandonar toda a autoconfiança e orgulho, meus irmãos. Onde há orgulho, não há trabalhar de Deus. E Deus, Ele usa as circunstâncias. E quanto mais duro nós estivermos, talvez maior vai ser o tombo que Deus vai ter que fazer para nos mostrar e nos quebrantar. Que nós possamos aprender com essa lição de Paulo, que a graça de Cristo na vida de Paulo foi suficiente. E que esse Deus que sustentou Paulo é o mesmo Deus que nos sustenta. E que essa graça que falou para Paulo, a minha graça te basta, é a mesma graça que nos basta, que nós precisamos depender delas. Porque quando nós somos fracos, é então que nós somos fortes. Que nós possamos parar, meus irmãos, de lutar em querer impressionar a nós mesmos, a Deus, as pessoas, com alguma coisa que há em nós. Nós possamos confessar, Senhor, fraco eu sou. Tem misericórdia de nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, quebranta o meu coração diante dessa palavra. Quebranta, Senhor, os corações que precisam ser quebrantados aqui nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha, Senhor, e destrua nosso coração orgulhoso. Senhor, que nos leve a arrependimento profundo, Senhor. Ó Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Sonda o meu coração, como o salmista falou, sonda o meu coração e livra-me da soberba, Senhor. Que, Senhor, livra o Teu servo da soberba. Livra-nos, Senhor, de sermos pessoas orgulhosas, autoconfiantes. Ó Jesus, isso tem causado muito, muito mal no seio da Tua igreja, onde nós estamos, em nossa vida, em nossa família, em nosso relacionamento com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos convença dessa verdade, porque somente Ele pode nos guiar, confortar e nos convencer do pecado, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor. Em nome do Teu Filho amado. Amém.